Seja bem-vindo, muito feliz de te receber aqui nessa aula de petição inicial com inteligência artificial. Nós vamos criar aqui petição inicial em alguns minutos, de altíssima qualidade, com jurisprudência real, com normas reais, e obviamente isso vai te colocar num novo patamar na tua advocacia. Eu não sei se você me conhece, fala aí, você que está chegando pela primeira vez, bota aí um para eu te dar as boas-vindas. Você que já assistiu aí 10 aulas, bota 10 que já assistiu, nem sabe quantas, bota aí, nem faço ideia, para eu poder te dar as boas-vindas aqui, ó. César, um aqui, seja bem-vindo, César, Solange, um, Jonas também, um, coisa boa. 1 milhão, é isso aí. Seja bem-vindo novamente. Fala aí, Mel, seja bem-vindo, Antônio. É, Me apresentar, Felipe Ascense, eu sou advogado, né, OAB-RJ, e hoje eu moro nos Estados Unidos, eu tenho um green card, e hoje eu atuo tanto ajudando advogados americanos quanto advogados brasileiros, seja na utilização de inteligência artificial, mas também principalmente em como utilizar a IA no seu marketing jurídico, na sua gestão, enfim, captação de clientes. Meu core business, na verdade, é consultoria. Porém, né, é muito, mais ou menos aí 8, 9 meses, a gente lançou a nossa primeira IA para advocacia, a ADV Genius. Eu tenho 18 IAs que eu criei e o ADV Genius é uma dessas IAs. É um prazer te receber aqui. Eu acho que é o único perfil na internet em que o dono da IA aparece e dá aula e faz tudo ao vivo para você ver, sem edição nem nada disso. Então, seja muito bem-vindo e vamos embora começar aqui, ó. Essa questão da petição inicial, a gente vê assim uma mudança absurda, né? A minha OAB, eu não sei qual é o teu ano, mas o meu ano é 2007. É a OAB de 2007. E naquela época era muito diferente de hoje, né? A gente já usava o computador. Eu sei que de repente tem alguns colegas aqui que usavam máquina de escrever. Porém, a petição era 100% manual. A gente até tinha uns serviços de modelos na internet, mas era algo muito ruim nessa minha época que eu comecei a advogar, porque tinha mudado o Código Civil, então tinha muito modelo de petição, tinha muita coisa na internet defasada mesmo, com o Código Civil anterior, com normas anteriores, era o caos, sabe? Então era muito complicado usar modelo de internet, os pouquíssimos que tinham, fora as horas de pesquisa e redação, né? Tanto é que se você tirar uma foto de um escritório lá na década de 2000, na década de 2010, o escritório tem um monte de gente, né? É curioso porque muitos escritórios estão reduzindo o seu tamanho agora. E não estão reduzindo porque parou de ganhar dinheiro, não. Continuam bem do ponto de vista financeiro, mas porque trouxeram IAs, não qualquer IA, né? Não estou falando de ChatGPT, Gemini, estou falando de boas IAs, IAs treinadas para o seu cotidiano. E aí acaba que essas horas de pesquisa já não ocorrem hoje para a maioria das situações, né? A IA hoje é uma grande aceleradora, né? E você não conta mais petição inicial em horas ou em dias. Você conta em minutos, né? O dicionário hoje não é em horas ou dias. O dicionário de hoje é em minutos, né? E a pesquisa e a redação são instantâneas, sabe? Então, hoje a gente vive uma mudança muito grande, que a maioria dos advogados vem do antes. Poucos são os advogados que iniciaram nessa época da IA. Só que o pessoal do antes, o problema é que eles usam IAs que não foram formatadas para a questão jurídica, né? Só para você ter uma ideia, eu não sei se você já viu essa pesquisa aqui, ó, sobre ChatGPT, Gemini, etc., de onde que vem a fonte de informação. Vocês já chegaram a ver essa pesquisa? Olha só, o Gemini. Gemini, ele tem 18%. Isso daqui é uma pesquisa com 10 milhões de citações, tá? 18% vem do YouTube, 21% do Reddit, 14% do Quora. Reddit e Quora são fóruns de discussão, tá, gente? Qualquer um bota qualquer coisa lá, até que a Terra é plana. 13% do LinkedIn. Não tem uma fonte jurídica aqui no Gemini, dos top 10, vamos dizer assim. Se a gente pega aqui o ChatGPT, 10 milhões de citações também, metade é Wikipedia, 11% Reddit. Se a gente pega Perplexity, 26% é fórum de discussão, 13% YouTube. Então, hoje, eu vejo muitos advogados que têm utilizado IA, mas eles têm a falsa sensação de que estão
no, na crista da onda nas suas petições. Mas aí sabe qual é o problema? Aqui, dependendo da IA que ele usa, o esforço de revisão é absurdo. Quem aqui já gerou algo no ChatGPT, no Gemini, no Claude, inclusive seguindo essas dicas de gurus da internet, que nem usam, muitas das vezes, eles só dão a dica, mas nem eles usam. Nunca criaram uma IA, inclusive. E aí você vai lá e usa o negócio, te dá um trabalho absurdo de revisão. Jurisprudência errada, lei errada, coisa desatualizada. Então, hoje eu vejo muitos advogados que vieram do antes, mas que estão aqui e estão tendo um trabalho absurdo de revisão, quando deveriam estar focados em gestão e captação de cliente, né? Benefício de usar IA, todo mundo sabe, né? Eu acho que agora que a gente está em 2026, é meio que redundante, mas não custa dizer. Quando a gente fala de petição inicial, é importante dizer que ela não é somente um instrumento para você defender o seu cliente. Ela é uma porta de entrada no processo. Então, é a primeira vez dentro do processo que você tem a oportunidade de causar uma boa impressão. E a credibilidade do advogado está em jogo. Vocês já devem ter visto, eu não vou aqui perder tempo com isso, mas a quantidade de notícias de advogados que estão sofrendo processo disciplinar porque simplesmente usam uma IA genérica, com prompts genéricos, e aí copiam e colam e entregam para o Poder Judiciário. Vai dar problema. Então, assim, não é porque você está gerando na IA que as coisas se resolvem, tá? A IA é ponto de partida. Qual o melhor ponto de partida possível? Com certeza é a IA. Se for então uma IA treinada como a DVDs, melhor ainda. Agora, ela nunca é o ponto de chegada. Então, ela te entrega o melhor resultado no menor tempo. Porém, você ainda precisa ler e revisar. Né? Economia de tempo, produtividade, economia no sentido amplo, né? Eu não sei, assim, como é que tá na tua cidade, mas eu tenho visto, né, por conta de eu fazer muita consultoria, muita mentoria, os escritórios começaram a enxugar e começaram pelos estagiários. Aí agora estão enxugando advogado júnior. E estão, às vezes, colocando pessoas que são experts em IA, que às vezes não tem nem aquela mesma experiência. Então, hoje, se você usa uma IA genérica ou se você não usa IA, você está numa zona muito arriscada, especialmente se você é um advogado que presta serviço para um escritório de alguém. Segurança é óbvio, né? Competitividade, então IA tem um monte de benefício, mas muitos de vocês estão cometendo esses erros aqui. E eu te digo isso como uma pessoa que cria IA. Eu tenho IAs americanas, tenho IAs brasileiras, respiro esse negócio e, honestamente, muitos advogados começam o problema aqui, ó, prompt genérico. É curioso, porque lá no meu perfil, advogado premium, quando eu coloco um prompt genérico, o engajamento vai lá em cima. Um monte de gente quer o prompt, um monte de gente quer o prompt. Isso é uma das piores decisões que tem, prompt genérico. Por quê? Porque ele não se comunica com o que você quer, com a petição inicial que você quer, com a IA que você vai usar. E aí você fica essa corrida na internet de achar prompt genérico de petição inicial, quando na verdade você está usando um prompt que foi gerado no Gemini, só que você está usando no chat GPT, já não vai dar bom. É mais ou menos português do Brasil e português de Portugal. É igual, mas é diferente. Então, o prompt do Gemini não vai funcionar no GPT e vice-versa. Outro problema de prompt genérico. O cara ele até gerou no chat GPT, mas ele gerou no chat GPT 5.0 e a gente está no 5.2. Já não vai funcionar porque o algoritmo mudou. Outro problema de prompt genérico. Ele não é alfaiate, ele não funciona para o que você precisa. Outro problema de prompt genérico. Você, ao ficar focado em prompt genérico, você só esquece que a IA muda. Quando o algoritmo muda, aquele prompt já ficou desatualizado. Prompt genérico é igual pão quente de padaria. Só serve se você compra na hora. Se você compra 2 dias depois, já não vai ficar legal. Só que hoje você tem um monte de advogado
igual um louco na internet atrás de prompt genérico, entendeu? Como se isso fosse garantir petição inicial de qualidade. E não vai. Outro erro, copiar e colar a IA genérica, né? Isso daí é um erro porque, na verdade, a IA genérica, que geralmente as pessoas usam prompt genérico, ela não tem assertividade na informação. Ela alucina. Todas elas, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Perplexity, todas elas alucinam. E ó, você não precisa acreditar em mim. Olha aqui, ó, pesquisa. Inclusive, eu achei muito honesto do ChatGPT, tá? Eu acho que assim merece nossa homenagem ao ChatGPT. Olha só o que que eles fizeram. Escreveram esse artigo científico da OpenAI, por que os modelos de linguagem alucinam. Você pode ler esse artigo, está na internet. E basicamente, as duas principais razões são: um, pessoa não sabe engenharia de prompt, ela usa prompt genérico ou nem usa prompt. E dois, ela tem uma expectativa sobre a IA que a IA não consegue pagar. Porque o trabalho técnico, que é o trabalho de um acadêmico, o trabalho de um advogado, o trabalho de um médico, a IA não consegue entregar com precisão e assertividade. E aí é que entra o problema aqui da alucinação. Aí eles próprios vão dizer, você pode ler esse artigo. Se a IA tiver que escolher entre parar para pensar e depois te entregar a informação, ou te falar a informação no mesmo segundo e inventar, ela vai escolher te entregar a informação no mesmo segundo e inventar. Tá aqui, gente. E ó, olha aqui, ó. É pesquisa científica, tá? Não é achismo, não. Olha aqui, um monte de gráfico, equação matemática, ok? Então, honestamente, se você hoje está depositando suas petições iniciais em IA genérica, não dá, gente. Fora o seguinte, vazamento de dados, né? ChatGPT toda hora vaza dados, né? ChatGPT vaza dados. Tem um monte de notícia aqui, ó. Falha no ChatGPT. Conversa e usuários apareceram. Aí, ó, cara, aparece um dado de um cliente seu, já era. Né? Linguagem genérica, sem profundidade, parece um robô falando. Não tem persuasão. Você só tem no máximo uma informação rápida escrita, mas não tem profundidade, não tem persuasão. Não escreve de maneira humana. Isso é um problema, né, de não revisar. É outro problema, falta de estratégia processual. A IA genérica não tem estratégia processual. E petição inicial é estratégia processual. Vou te dar um exemplo para eu não me alongar muito nisso. Quando você pede uma petição inicial numa IA genérica, se você não tem uma IA que funciona com estratégia processual, ela não vai, por exemplo, trazer pré-questionamento constitucional dentro da tua inicial, que é uma estratégia processual importante para você levar até o STF, entendeu? Desconsideração das regras da OAB. Tem muito advogado apanhando aí no sentido figurado, porque está descumprindo regra da OAB. Enfim, é um desastre usar IA genérica. Só te recomendo usar IA genérica quem não sabe o que é IA. E aí tem um monte na internet, né, que não sabe o que é IA. Vamos lá, boas práticas. Primeira boa prática, supervisão humana. Então, IA é ponto de partida e não ponto de chegada, como a gente já viu. Segunda coisa, prompts completos e alfaiates. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Presta atenção. Não se faz, não se usa prompt genérico pelos motivos que eu já falei. Você precisa de prompt alfaiate. O que que é o prompt alfaiate? Ele funciona na IA que você quer, no momento que você está usando e para o objetivo específico que você quer. Eu vou te dar um exemplo concreto. Olha só. Vamos aqui no ADV Genius. O ADV Genius, ele tem, eu nem sei quantos assistentes de IA tem no ADV Genius. Não é GPTzinho não, tá, gente? Não é Gem, não. Isso daqui é assistente de IA treinado. Isso tudo aqui é assistente de IA. Não sei quantos tem, uns 30, 40. E aí, a gente tem aqui o engenheiro de prompt. O que que é um engenheiro de prompt? Ele é o gênio da lâmpada. Ele transforma o seu desejo em realidade. Ok?
Me diz aí um exemplo de prompt de petição inicial que a gente pode fazer aqui. Bota aqui no chat. Sei lá, compra e venda de imóveis, divórcio, guarda, indenização por danos morais. Me conta aí sobre o que será a nossa petição inicial. Fala aí para mim, escreve aí, por favor, no chat, para ser mais realista. Danos materiais decorrentes de acidente. Qual tipo de acidente? Conta para mim, César. Acidente tipo de carro? Fala para mim. Olha só o que eu vou fazer. Quero que você elabore um prompt completo. Vai me dizendo aí, César, qual é o tipo de acidente? Acidente de trânsito. Para petição inicial de indenização de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Eu defendo a parte autora, que sofreu prejuízo de R$ 10.000, porque a parte ré estava olhando o celular enquanto dirigia. Pronto. Isso daqui é desejo. Só que vocês aprendem muito guru na internet que isso daqui é prompt. Não. Isso daqui é desejo. Isso daqui era prompt em 2023. Se você comprar esses cursos desatualizados de IA, que tem aos montes na internet, IA para advogados, você vai ver os caras te ensinando que isso daqui é um prompt. Mas não, né? Olha aqui. O que que ele está fazendo? Ele está convertendo o meu desejo em realidade. Só que ele não sai vomitando a informação igual o ChatGPT, Gemini, etc. Ele pensa. Olha o que que ele está fazendo ali. Vou elaborar um prompt otimizado, deixe-me buscar a fundamentação jurídica atualizada. Isso é um prompt alfaiate, pessoal. Por que, Felipe? Porque eu estou usando nesta IA, a DV Genius, no momento que eu vou usar é agora, e além disso, ele é completamente customizado para o que eu preciso. Completamente customizado para o que eu preciso. Não é um modelão de internet péssimo, que eu só coloco o nome. Ele de fato faz algo customizado. Isso é o prompt completo e alfaiate, tá? E aí dentro da DVDinhos, a boa notícia é que você nunca mais vai ficar correndo atrás de prompt na internet, né? Daqui a pouco ele vai gerar. Ele está aqui olhando a legislação, está olhando jurisprudência, está olhando todo o acervo de conhecimento para te entregar um prompt realista, que funciona, e não um prompt genérico. E aí, gente, o- quando você gera o prompt alfaiate, você vai usar na IA. E a IA vai te entregar um resultado. O que que você precisa fazer depois que a IA te entrega um resultado? Usar os verbos amigos. Eu vejo muitos advogados, quando querem fazer, né, utilizar a IA e aí eles geram uma inicial, muitas das vezes, pelo fato de eles estarem usando prompt genérico, numa IA genérica, aquela inicial não fica do jeito que eles imaginavam que ficaria. E aí o que acontece? Eles não interagem com a IA. Então, verbos amigos, gente. Esses verbos aqui, tira foto desses verbos. Se você está usando uma IA conversacional, como a gente está usando aqui, depois que ela te entrega um resultado, você precisa conversar com ela, ampliar, reduzir, especificar, exemplificar, retirar, substituir. São os verbos amigos. Verbos amigos. A IA é conversacional, então a gente conversa. Agora, a gente conversa sobre o quê? Sobre a IA, sobre a petição inicial, que é isso que a gente vai ver. E para isso a gente precisa então entender essa estrutura, essa anatomia da petição inicial. Tá claro até aí, pessoal? Fala para mim. Tá claro? Tranquilo?
Eu poderia começar gerando a inicial, mas eu queria estar na mesma página com vocês, sabe? Porque talvez alguns aqui entraram com a expectativa de que é só colocar meia dúzia de palavras e o chat GPT vai gerar uma petição milagrosa, e não vai, tá? Não tem como. A não ser que você seja um exímio engenheiro de prompt. Tudo caminhando, né? Ó, Solange, Estevão, tudo caminhando. Show de bola. Vamos seguindo aqui. Qual é a anatomia da petição inicial? Deixa eu voltar. Aliás, esse mapa mental tá ficando legal, né? Ó, mapa mental tá ficando legal. Talvez o que eu vá falar aqui para alguns seja óbvio e tá tudo bem, tá? Mas é importante relembrar qual é a anatomia da inicial. Cabeçalho e endereçamento, depois vem a qualificação das partes, autor e réu, fatos, fatos, fundamentação jurídica, pedido e fechamento com o valor da causa. Eu não vou entrar em pormenores porque eu imagino que você já esteja ambientado, né, com essa anatomia. Porém, convém você informar a IA, pelo menos em formato de tópico, o que que vai estar em cada uma dessas partes. Então, pensa comigo, pessoal, olha só, presta atenção aqui. Uma coisa é se eu chegar para IA e falar assim: IA, cria uma petição inicial de acidente de trânsito, que o réu estava no celular, tomei 10 mil de prejuízo. Outra coisa é só eu falar: cria uma petição inicial de acidente de trânsito. Ó, as partes são essas, mesmo que você coloque de maneira figurada, para não identificar dentro da IA, para não, quando vazar o dado no chat GPT. A fundamentação jurídica principal é essa, mas você pode trazer outras. Os fatos foram esses, mas você pode escrever de uma maneira mais persuasiva. Então, quanto mais elementos você dá para IA, melhor, né? Então, se a gente pega aqui, vamos olhar aqui o nosso prompt. Olha o tamanho desse prompt. Olha isso, gente. Tá vendo? É muito fácil você chegar numa IA genérica e pedir isso de maneira abstrata. Vai ficar ruim. Outra coisa é você pedir assim, ó. Olha que top. Isso daqui é um prompt, tá, gente? Isso daqui é um prompt. Olha o tamanho desse prompt. Só que ele é um prompt alfaiate, ok? Ele é um prompt desenhado para o que eu preciso. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar, tá? E vou vir aqui, ó. Nós temos diversos robôs de escrita e nós temos três robôs de escrita de petição. No caso aqui, eu vou vir no formulário, no gerador de peças chat livre e vou colar o meu prompt. É claro, pessoal, eu tenho que ler o prompt, né? Eu tenho que ler o prompt, ok? Assumindo que está do jeito que eu quero, que provavelmente estará, porque isso daqui é um prompt alfaiate. Você para de ficar focado em virar engenheiro de prompt e fica focado em gestão, marketing jurídico, defender seus clientes, né? Que aqui na internet agora a moda é defender que você tem que virar engenheiro de prompt, né? Então faça aqui o meu curso de ChatGPT. Demora só 50 horas. Aí quando você termina o curso, o ChatGPT já mudou tudo. Então você tem que parar de tentar ser engenheiro de prompt. Usa o prompt alfaiate. Reviso se é isso mesmo, melhoro e eu aperto o play, meu amigo. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai sair cuspindo igual o ChatGPT, igual o Gemini, o Claude? Não. Ele vai fazer o mesmo dever de casa. Vai olhar norma, vai olhar jurisprudência e depois ele vai escrever a tua inicial. Olha aqui, ó. Ele não sai vomitando. Então, por mais que isso seja óbvio, quando eu olho os advogados utilizando as IAs, isso daqui é muito mal feito.
porque eles estão usando IAs genéricas, prompts genéricos, e às vezes eles só estão no campo do desejo, nem prompt eles estão usando. Então, é óbvio, mas na hora da IA é o que mais tem esse tipo de problema, né? Dito isso, vamos pensar aqui os modos de geração. Vamos lá. Quando a gente fala de geração de petição inicial, assumindo que eu já sei o momento que a gente está nas IAs, os benefícios, os erros e as boas práticas e a anatomia da petição, agora eu estou apto a gerar IA, né? A petição na minha IA. Hoje você tem três tipos de IAs. As IAs genéricas, já falamos, ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, etc. IAs treinadas, nós temos algumas IAs treinadas já no Brasil, né? Algumas, inclusive, muito famosas. Mas qual é o problema dessas IAs treinadas? Geralmente elas estão plugadas no ChatGPT, Gemini, etc. Então elas reproduzem aquelas alucinações que eu falei das IAs genéricas, mas elas têm um outro problema mais profundo, que é um problema de estratégia. Olha só isso daqui, ó. Eu tenho só na DV Genius robôs de escrita, mentores digitais para temas diversos, para tirar e trocar ideia e conversar e tudo mais. Gerador de produtos digitais, comunicação, ó, todo o seu marketing aqui, tráfego, relacionamento com cliente, ainda tem Visual Law. Por que que eu estou te mostrando isso? Porque as IAs treinadas, geralmente, elas só trabalham com fundo de funil. O que que é o fundo de funil? É petição. Aí você tem advogado com um monte de IA, só não tem cliente. Entendeu? Precisa de uma IA que traga cliente. A IA precisa se pagar. Uma IA não pode ser somente algo que é um custo para o escritório. Ela tem que ser um agente que traz clientes para o escritório. E essa que é a questão do Devedinhos. Ele tem robôs de marketing, de comunicação, de visual law, que ele bota dinheiro no seu bolso. Basicamente isso. E o chat livre você pode usar nessas três IAs. Se você pegar um chat GPT, é chat livre. Se você pegar essas IAs aí do direito que tem no Brasil, são chat livre, né? Como que você interage com o chat? Vamos lá. Primeira maneira, coloca o prompt completo. É o que eu fiz aqui. Coloquei o prompt completo e ele me gerou aqui a minha petição inicial. Olha aqui a petição inicial. Qual é a palavra de ordem da petição inicial? Se chama o quê? Qual é a palavra de ordem? Precisão. Problema das IAs genéricas. Começa a viajar nas coisas. Então, olha aqui. Precisão. Tá vendo? Tudo de uma maneira objetiva. Eu não sei se vocês repararam, né? Mas tem uma coisa aqui legal também, desse antes e depois, né? Petições longas. Quando eu comecei a advogar, a petição era maior, né? Petições curtas. A petição reprodutora. Hoje a petição persuasiva. Então, quando a gente lê isso daqui, ó, é uma lógica de storytelling. Na data, por volta do horário conhecido, no endereço local, ocorreu o acidente, descrito como veículo e tal, e o veículo conduzido pelo réu, descrito pelo veículo tal. Precisão. Sinistro foi lavrar um boletim de ocorrência registrado na delegacia, o qual comprova que o réu conduziu, manuseava aparelho celular em flagrante respeito às normas de trânsito, distração momentânea. Precisão. O autor, vítima do evento, não contribuiu de forma alguma. Tá vendo, gente? Tendo agido com toda diligência, a colisão resultou. É claro, isso daqui tem que ser verdade, né? Mas veja, precisão, precisão, precisão. Não é um cartão de visita? Quanto tempo você acha que o juiz vai ter para ler? Ou o assessor do juiz? Pouco tempo. Ai, deveria ter mais. Eu aqui, eu sou teu mentor nesse encontro.
Deveria ter mais, mas não tem. Então, é muito, muito objetiva, mas objetiva não quer dizer curta, quer dizer precisa. Essa é a diferença que muitos não têm, né? Olha aqui, ó, direito, todo fundamento jurídico, tá? Todo, inclusive com doutrina, ok? Direito, mais uma vez, doutrina Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Porque eu gerei o prompt, estava lá São Paulo, vou poder ter colocado Acre, né? Olha aqui, ó, qual é o processo exato, tá vendo? Nexo causal, danos morais e por aí vai. Vamos fazer um exercício aqui sobre a importância da precisão. E aí, quando você chega nas IAs genéricas, você tem essa alucinação que é um problema. Pensa comigo. O cara chega em casa, meia-noite. E aí a esposa pergunta: onde é que você estava? Aí ele tá com cheiro de cerveja. Ele chega e fala assim: eu estava no bar. Essa é a primeira resposta. E é verdade, tá? Ele estava no bar. Assuma que é verdade. Segunda situação. Ele chega em casa, cheiro de cerveja. A esposa pergunta: onde é que você estava? Aí ele chega e fala assim: então, eu tava. Vou falar da época que eu morava no Rio de Janeiro, né? Que tinha um bar chamado Pavão Azul lá em Copacabana. Quem conhece? Tava no Pavão Azul. E aí eu ia ficar só para beber uma cerveja. Aí o que aconteceu? Chegou lá o Fábio. E aí, cara, ele sentou na mesa. Você não vai acreditar. Vai ter outro filho. Olha que legal. E esse filho já tem até nome. Vai ser João. Aí a gente, pô, comemorou, ligamos para Vivian e tal. Foi muito legal. A Vivian, a esposa dele, né? E foi muito massa. Eu fiquei todo emocionado. Então, aí acabou que o papo alongou mais, mas foi bom demais. Nas duas situações foi verdade o que eu falei. As duas situações foi verdade o que eu falei. Qual é a mais crível? A um ou a dois? Bota aqui no chat. Um ou dois? Bota aí, galera. Enquanto isso, vou colocar o link aqui para você assinar o ADV Dinios. Um ou dois, pessoal? Qual é a mais crível? Assumindo que as duas são verdade. Aí, ó. Dois, dois, dois. Exatamente. Já deixei o ADV Dinios para vocês assinarem, hein, galera? É o dois. As duas são verdades, mas somente a segunda é precisa, é específica. Ela é dotada de uma propriedade essencial da narrativa dos fatos, que se chama storytelling, que é uma estratégia de persuasão. E o ADVDINO já vem com isso embutido. Tá vendo a diferença? Sabe? Então, esse é um ensinamento muito importante de petição inicial. Storytelling. Storytelling não trabalha somente com uma orquestração dos fatos, trabalha também com um despertar de sentimento. No primeiro, ó, eu estava no bar. No segundo, eu encontrei, foi bom demais. A gente celebrou, vai ter outro filho, e a gente ligou, e o papo ficou alongado. Olha como é que é uma história interessante de ouvir. Sabe qual é o problema de muitos advogados? Eles são excelentes técnicos, mas quando eles vão fazer a petição inicial, o tecnicismo ajuda na parte do direito em diante. Nos fatos, eles têm que ser bons contadores de história, bons storytellers. E storytelling não é encher linguiça, é ser preciso e despertar emoção. O bom storytelling, deixa eu te falar aqui, dentro de petição inicial. O nosso cérebro é trino. Tá? O meu primeiro livro é um livro chamado de Curso Prático de Argumentação Jurídica. Eu publiquei esse livro em 2010. Eu ensino isso. Nosso cérebro é trino. A gente tem o neocórtex, reptiliano e límbico. Presta atenção, galera. O neocórtex é o racional. É o que geralmente nós, advogados, sabemos discutir e sabemos conversar. Só que ele vai persuadir menos.
Por que que ele vai persuadir menos? Porque ele trabalha o racional, o consciente da pessoa. O límbico é o emocional e o reptiliano é a sobrevivência. Quando eu trago para os elementos dos fatos o límbico e o reptiliano, eu vou convencer melhor o meu interlocutor. E te digo mais, como teu interlocutor é o juiz, e geralmente, não vou generalizar, mas geralmente o juiz não leu direito, ele lê os fatos, tem que caprichar, pessoal. Entendeu? Por isso que eu comecei a aula falando disso aqui, ó. Mas isso daqui é muito poderoso, ó. Porta de entrada do processo, credibilidade do advogado tem jogo. A sua narrativa dos fatos tem que ter storytelling. Não pode ser uma descrição técnica. Tem que ter isso aqui, ó. Despertar emoção, despertar sobrevivência. Tá claro? Estamos remando juntos até aí, gente? Estamos remando juntos até aí? Foi? Isso é muito poderoso. Show de bola? Valeu, Estevam. Vamos lá. Quero ver quem vai entrar aqui no ADV Genius, hein, pessoal? Depois dessa aula, você imagina o que que tem do outro lado. A gente tem mais de 10 treinamentos lá, hein? Vamos nessa. Olha só. Então, a gente fez essa primeira petição aqui, que foi um chat livre, ok? E a gente está aqui, ó, indo até o final. Show de bola? Agora vamos lá. Vamos aqui para o gerador de. Vamos ver outra possibilidade, que é o formulário livre, né? Quando usar o chat livre? Geralmente a gente usa o chat livre quando temos mais experiência com IA ou quando temos engenheiro de prompt. Só que qual é o problema? As IAs genéricas só têm chat livre e elas ainda são genéricas. Então, complica. Vamos lá. Aí entra o formulário livre. Aí é o segundo tipo. Ó, a gente tem o gerador de peças chat livre e a gente tem o gerador de peças formulário detalhado e a gente tem o gerador de peças formulário livre. O que que é o formulário livre? Ele não é tão engessado quanto o formulário detalhado, mas também não é tão solto quanto o chat livre. Eu posso sempre mandar arquivos para ele, se eu quiser, eu tenho esse clipsezinho. Mas vamos aqui fazer uma petição inicial nesse formato que você vai ver uma pegada diferente, tá? E pessoal, vão colocando as perguntas de vocês, tá? Que eu vou ajudar vocês aí a tirar todas as dúvidas, tá bom? Não vou deixar ninguém na mão aqui, não. Deixa eu ver aqui agora, ó. A Ana Paula pediu para a gente fazer uma partilha de bens. Vamos nessa. Ó, petição inicial, tá? Eu poderia marcar contestação, poderia marcar outro se não tivesse disponível aqui, aí basta eu escrever. Qualificação das partes, eu posso colocar, pode ser fictícia para preservar a identificação, tá? O ADV Genius é treinado para não liberar vazamento, para não ter vazamento de nenhuma forma, ok? Não estou fazendo aqui fictícia só para ser mais rápido. Descrição dos fatos do processo. Você, de uma maneira bem objetiva e fictícia, só para ajudar aqui, tá bom, pessoal? Ó, partilha de bens de divórcio litigioso em que eu advogo para a esposa, vou colocar aqui para a esposa, que deseja receber o seu quinhão na partilha, tendo em vista que não pôde trabalhar durante a sociedade conjugal. Ahn, use técnicas de storytelling na parte dos fatos.
Eu estou colocando de uma maneira objetiva porque, obviamente, eu não tenho os detalhes aqui da cliente da Ana Paula, tá bom? Mas o ideal é colocar um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Fundamentos-chave. Vamos fingir que eu nem sei quais são os fundamentos. Pode decidir, especialmente com base no Código Civil e no Código de Processo Civil. Pronto. Tá vendo? Essa é uma segunda forma de você gerar. O formulário livre. Qual é a ocasião, então, que eu uso aqui? A ocasião é que eu tenho menos experiência com o IA. Ou com o direito em pretensão, seja a parte material ou a parte processual. Quando a gente criou a Devedinhos, a gente sabe que alguns advogados estão no início, alguns advogados não são tão experientes assim naquela causa. Normal, né? Eu também, quando comecei, tinha umas causas que eu não era tão expert assim, né? Mas a gente vai para cima. Então, a gente teve o cuidado de criar o gerador de peças formulário livre, justamente para aquele advogado que ou não sabe tão bem de IA ou não sabe tão bem de o direito material, direito processual em discussão. E tá aqui, ó, tá o bichinho aqui trabalhando, tá? Vamos lá. Olha aqui. Lembrando, eu pedi para falar com técnicas de storytelling expressamente. E aí, obviamente, a Ana Paula, que é a advogada, ela tem que decidir se é assim, não é assim, qual caminho que ela vai seguir, até porque eu não tenho todos os detalhes dos fatos que ela está advogando, tá? Dos fatos, olha como é que fica diferente quando eu já peço explicitamente storytelling. Era ainda manhã quando a autora, ao servir o café, percebeu que os anos de vida em comum haviam sido medidos menos pelos relógios e mais pelos sacrifícios silenciosos. Desde o início da união, iniciada em XYZ e formalizada pelo casamento, surgindo de comunhão parcial de bens em ABC, conforme a certidão é anexa, pactuou-se por necessidade de consenso tácito que ela se dedicaria ao lar, aos filhos e ao suporte do empreendimento familiar embrionário, enquanto o réu seguiria no mercado de trabalho. O cotidiano da autora se fez de renúncias. Cara, olha a diferença, gente. Tá vendo? Você toca no límbico do reptiliano de quem está lendo. Adiou a formação, abriu mão de emprego e renda própria, assumiu integralmente as tarefas de cuidado e administração doméstica. Não por capricho, mas por circunstância objetiva, inclusive por limitações de saúde surgidas ao longo de sua sociedade conjugal, que reduziram sua aptidão laborativa, condição esta que se agravou com o tempo e com comprovada relatórios médicos anexos. No mesmo compasso, o patrimônio do casal floresceu. Olha a narrativa muito mais envolvente. O apartamento situado, adquirido no ano tal, veículo adquirido no ano tal, aplicações financeiras, mobiliário, eletrodoméstico, é óbvio que você vai trazer precisão sobre isso. Todos esses bens foram adquiridos onerosamente na constituição do casamento a partir de um esforço comum, direto e indireto, típico do condomínio existencial que caracteriza a comunhão parcial. A vida, porém, não é feita apenas de patrimônio. Entre os gastos acumulados, e expectativas não mais compartilháveis, sobreveio a ruptura fática do vínculo no mês e ano, tornando-se insustentável a continuidade do casamento, diante da resistência do réu em reconhecer e compor a partilha e persistindo a autora desprovida de renda suficiente, veio a juízo buscar não um privilégio, mas um quinhão justo e legal que a ordem jurídica lhe assegura. Cara, é uma narrativa conectada, persuasiva, envolvente. Não é algo robótico. Isso daqui, partindo da premissa que em muitos lugares é só isso daqui que vai ser lido,
né, junto com os pedidos, tem que ser muito bem feito, gente. É aqui mais uma vez que eu falei, a porta de entrada. Aí vem aqui, ó, parte de direito material, direito processual. Show de bola. Tá pagando aqui bonitinho. Sisbajude, CPC, Constituição, já tá fazendo aqui pré-questionamento, dever de alimentos e tudo mais. Aí vem os pedidos, tá? Então, essa é a segunda maneira. Geralmente a gente usa a segunda maneira, o formulário livre, quando a pessoa tem menos experiência. Mas eu quero te mostrar a terceira maneira. E a gente vai fazer mais uma petição aqui. Deixa eu ver aí a petição de vocês. Coloca aqui o indenização por danos morais, já vi. Vamos lá. Terceiro tipo, formulário detalhado. Qual é a ocasião aqui, gente? Vamos lá. Qual é a ocasião? É quando eu tenho ainda menos experiência com IA ou com direito em pretensão. Então, se você é um advogado que está cru na matéria processual ou no direito material e também não sabe bem de IA, o que que você está fazendo buscando prompt de internet? Você tem que preencher formulário, meu amigo. Então vamos lá. Direito, indenização. Vão colocando as dúvidas, tá, gente? Eu vou responder tudo. Indenização por dano moral, mas dano moral em que sentido? Foi o quê? Foi SPC e Serasa indevido? O que que rolou? Enquanto eu estou fazendo aqui, vou deixar o link para vocês assinarem o ADV tá, gente? A única IA que bota dinheiro no bolso. Não é só inicial, não. Ela atrai clientes para você. Vai ser o quê aqui, então? Direito, danos morais SPC, tá? Tipo de peça a ser criado: petição inicial para indenização de danos morais. Ah, não, o causador do acidente não deu devida assistência. Ah, mas eu vou fazer uma diferente, tá? Porque o dano moral já está dentro daquela que eu fiz. Petição inicial para indenização por danos morais em razão de inscrição indevida no SPC Serasa. Aliás, você está vendo esses microfonezinhos aqui? Você pode simplesmente clicar no microfone, tá? Você clica no microfone e você narra para ele. E ele transcreve. Olha aqui, ó. Então você pode fazer de uma maneira audível, ok? Tipo de ação: petição inicial, né? Para indenização. Beleza? Eu devia ter feito o inverso, né? Petição inicial. E aqui, indenização de danos morais em razão de inscrição indevida no SPC e Serasa. Aqui eu já tenho umas coisas padrão, ó. Mas, se não couber em nenhuma dessas, não tem problema. Você coloca outro e especifica lá em observações, né? Então, eu vou colocar aqui direito civil, processual civil. Qualificação da parte pode ser fictícia, também pode ser fictícia. Dos fatos, parte pagou integralmente sua dívida, parte autora. Mas o réu, por erro material, esqueceu de registrar no sistema e incluiu a parte autora no SPC Serasa. Fazer isso daqui, né? E vou falar, eu sou advogado do réu, então preciso. Ah, não, se bem que vai ser petição inicial, né? Então vai ser do autor. Se fosse contestação, aí sim. Então preciso extrair o máximo de resultado e, para isso, use técnicas de storytelling na parte dos fatos.
Fundamento jurídico. Se eu não souber, vou colocar aqui, ó. Pode usar as normas relacionadas ao Código Civil e ao Código de Processo Civil, assim como a jurisprudência do TJRJ e do STJ. Observações, eu boto aqui o que eu quiser, tá? Vou assumir que não tem nada e vou gerar peça. Lembrando, esse caso daqui é o caso em que a gente está falando de pessoa que tem ainda menos experiência, tá? Então, diferente das IAs genéricas, que só tem chat livre e ainda tem os problemas que a gente já viu, é muito importante você contar com uma ferramenta que de fato seja mais alinhada, tá? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Olha só. Olha que massa. E tá aqui o bichinho trabalhando. Tá claro, gente, até aí? Bota aí, sim ou não. E eu vou responder as perguntas, não se preocupa, não. Olha aqui a nossa terceira petição inicial do dia. Ainda faz um checklist aqui de anexos para você não esquecer. Olha só, vamos mais uma vez para os fatos. Por que que eu estou insistindo muito nos fatos, gente? Porque a parte do direito é a parte menos lida numa petição inicial. E a parte do direito tá aqui, ó, ele cita doutrina, ok? Cita norma, cita jurisprudência, tanto do TJ do Rio quanto do STJ. Então, eu estou me preocupando menos com essa parte, porque é uma parte que, do ponto de vista de persuasão, por mais que ela deveria ter o mesmo peso, no final das contas ela é menos lida, tá? Assim como a parte do pedido, ó. A parte do pedido é muito lida, mas eu quero focar naquilo que a maioria dos advogados queima a largada, que é na petição inicial. Guisa de introdução e para destacar que o direito à honra e da imagem, pilares inabaláveis do Estado Democrático de Direito, não toleram violações gratuitas ou negligentes, especialmente quando perpetradas por instituições financeiras que detêm o poder de moldar a vida econômica dos cidadãos. No caso subjúdice, tá vendo? Ele está usando aqui o que se chama de persuasão, dentro da persuasão, isso se chama premissa inquestionável, ok? Eu primeiro falo uma premissa inquestionável, ou seja, uma premissa que eu concordo e que o José Marcos concorda, que o Antônio concorda, que a Ladiane concorda. Depois eu falo o que eu quero falar. Porque na cabeça do meu interlocutor, tem até um livro que chama isso, né? O Poder do Sim. Quando ele me disse sim na primeira vez, o cérebro dele estará mais propenso a dizer sim na segunda vez. E como que eu alcanço o primeiro sim? Muito facilmente, ó. Eu começo com uma premissa inquestionável. Ele me disse sim. Aí agora, olha o que que vai acontecer. No caso subjúdice, o autor, um homem comum, laborioso e íntegro, viu-se subitamente lançado em um abismo de constrangimentos e humilhações, não por sua própria conduta, mas por um erro crasso e evitável do réu, que em razão de desídia administrativa manteve-o indevidamente o cadastro de proteção ao crédito, apesar do integral cumprimento. Tudo começou em, olha só isso. Então, um sim, dois sims. Daqui para baixo é muito mais fácil do meu leitor concordar. Porque ele me deu dois sims em 10 segundos, em 20 segundos. Tudo começou na data XYZ, quando o autor, em um momento de necessidade financeira para sustentar a família e seu pequeno comércio de varejo, contraiu um empréstimo junto ao réu de 10 mil, parcelado 12 vezes. Com esmero e responsabilidade, o autor honrou fielmente esse pagamento. E assim vai. Tá claro, galera? Pessoal, deixa eu fazer um convite aqui para vocês, e aí eu vou responder as perguntas também. Eu quero te convidar a dar esse passo agora
no ADV Genius. A ADV Genius é a única IA no Brasil que bota dinheiro no bolso. Que o que que você tem hoje no Brasil? IAs genéricas, que só atrapalha a vida do advogado, mas que, como hoje no Brasil, os perfis que tem na internet de advogados, nenhum deles é criador de IA, os caras têm que falar mesmo é de IA genérica. E você tem as IAs treinadas, que são até boas, algumas delas, né? Mas qual é o problema? Só inicial, só contestação, só peça. Quem dera que a sua vida se resumisse a peças. Você faz um monte de outras coisas. Então, eu quero te convidar a dar espaço agora na DVDinhos e eu vou te mostrar rapidamente o que que você vai receber, tá? Quando você entrar no site da DVDinhos, é isso que você vai ver. Essa é uma IA incrível, feita com as minhas próprias mãos, muito melhor do que qualquer IA genérica, muito melhor do que essas IAs treinadas, supostamente treinadas, que tem no direito brasileiro. É para advogado público, advogado autônomo, gestor jurídico, enfim, para quem quiser. Você recebe agora todos esses robôs, tá? Ferramentas, ó. Buscador de leis, leitura assistido. Gente, você bota um processo aqui. Olha isso daqui. Coloquei um arquivo do voto do ministro Fux no caso Bolsonaro. Não sei se você lembra, mas o voto tinha 429 páginas. E aí eu converso como se fosse com o ministro Fux. E aqui, ó, sintetiza os argumentos. Aí ele sintetiza. E aí, Bolsonaro tem que ser condenado ou não? Ele vai me explicar o voto. Aí, olha o que que eu pedi. Para ele fazer uma análise comparativa dos argumentos, o que que a defesa falou, o que a acusação falou, o que que o ministro falou. Um arquivo de 429 páginas. Eu até brinquei, né? Cria uma letra de música bem-humorada sobre votos gigantescos, pois esse voto teve 429 páginas. Só para você ver o poder disso. É claro que é brincadeira isso, né, mano? No tribunal tudo começou, o voto longo chegou, quem diria, com 429 páginas, que emoção, parece até uma enciclopédia em ação. Gente, ó, olha aqui. Estagiário, que é para qualquer coisa que você precise, uma minuta, uma análise, o que você quiser. Gerador de contrato, ó, chat livre e também formulário. Gerador de peça, três tipos. Gerador de parecer jurídico. Corretor linguístico textual. Às vezes você fez algo fora da nossa IA e você está inseguro sobre a correção, tá aqui. Gente, mentores digitais. Assim, você quer tirar uma dúvida? Tirar uma dúvida sobre direito constitucional? Pergunta para o mentor de constitucional. Tudo atualizado, pessoal. Tudo atualizado. Altíssima qualidade. Tem de bancário, de previdenciário, direito médico. Entendeu? Porque a gente sabe que às vezes você precisa abarcar algumas outras áreas por conta de necessidade de. Eu não sei como é que tá a tua jornada aí. Então, você quer saber a última decisão do STJ sobre direito empresarial? Tá aqui. São mentores. Detalhe, todos os robôs da Devedinhos são para todas as áreas do direito, tá? Só que a gente tem criado mentores para áreas específicas, que geralmente são as áreas dos nossos usuários da Devedinhos. Então eles entram, eles pedem um mentor, a gente cria. Agora olha aqui, ó, dinheiro no bolso. Gerador de produtos. Você é advogado, mas você quer criar um curso, quer criar uma mentoria, quer criar um livro? Tá aqui. E esse daqui é massa, ó, gerador de produtos via YouTube. Por exemplo, coloquei essa minha aula aqui sobre o Instagram para advogados e ele gerou uma mentoria minha de Instagram para advogados. Tudo. Comunicação, olha aqui, gente. Just Creator para você, quem quer virar creator de TikTok. Palestra, você vai dar uma palestra, ele gera o seu roteiro de palestra. Bio do Instagram. Gente, você só responde pergunta, ó. Qual é a sua área do direito? Você só responde pergunta e ele gera a sua bio. Planejador de linha editorial, não sabe o que postar? Não tem problema. Escritor de headlines para e-mail, para blog, gerador de carrossel para Instagram, script para YouTube, inclusive com a minutagem. O seu vídeo vai ter quanto tempo? 10 minutos, 50 minutos? Script para Reels e TikTok, gerador de e-mail de alta conversão.
Isso aqui, dinheiro no bolso. Revisor de texto de venda, você revisar sua proposta comercial aqui. Perfil jornalístico, olha aqui. Você mandar para veículo de comunicação. Eu, inclusive, fiz no meu perfil jornalístico aqui da nossa outra IA, que é uma IA para acadêmicos, né? Alcançou valuation já de 5 milhões. Então tá aqui. Gerador de artigo para blog jurídico, para você construir sua autoridade com jur, j, migalhas. Você gera o artigo completo aqui. E gerador de sustentação oral. É aquilo que eu falo, de que adianta você ter um gerador de peças, que é o que essas IAs brasileiras são. Aí na hora de sustentar você não tem nada. Aqui, ó, tem o tribunal. Tem quantos minutos você tem? Se vai ser mais técnico, mais emocional, mais combativo, ele gera o roteiro da sua sustentação. É claro que você sempre pode mandar o seu processo aqui. Tráfego, tráfego pago, e agora tá lindo. Quem faz tráfego pago aí? Andrômeda, da Meta. Tá lindo, tá muito mais barato. Tráfego orgânico, ideia de anúncio de acordo com o código de ética da OAB, Google Meu Negócio, encantador de cliente, para você aumentar a satisfação do cliente de acordo com o método Disney, e recuperador de cliente, é o cliente que disse que vai pensar e sumiu. Visual Law, gente. Tem o engenheiro de prompt de imagem. Se você quiser trabalhar Visual Law dentro das suas iniciais, está aqui. Tem o gerador de imagem, que ele cria a imagem do zero, e você pode colar o prompt. E tem o transformador de imagem. O transformador de imagem, você manda uma imagem, ele transforma para você. Por exemplo, eu peguei essa imagem aqui, vamos ver se abre. Não, não abre porque já tem tempo. Transforma essa imagem profissional, peguei a imagem tosca minha. Tá aqui, ó. Você não precisa mais de fotógrafo, não. Ó, outra imagem aqui. Pedi com barba. Gente, é top, ó. Peguei aqui uma imagem minha e pedi para ele colocar o flash correndo, né? Para você ver assim, o potencial do transformador de imagem. E o transcritor de imagem, sabe quando você tem um laudo? Aí você tá com preguiça de escrever o que tá no laudo? Você sobe aqui e ele transcreve para você. É a única IA que tem treinamentos, ó, em trilhas. Tem a trilha de fundamento, você que é muito inexperiente em IA, trilha de peças, pesquisa jurisprudencial, petição inicial, contratos, etc. Isso tudo a gente vai aumentando com o tempo. Clientes, como atrair clientes no Instagram, posts lucrativos, autoridade, consultoria com IA, como escrever e publicar artigos com IA, advogado e infoprodutor com IA e por aí vai. Detalhe, aqui no Devedinhos, além de tudo isso que você recebe, nós temos encontros de suporte. Você não precisa fazer curso de IA. Eu e a minha equipe de engenheiros de prompt, a gente encontra com a galera do Devedinhos e nós damos suporte. Cara, manda um e-mail aí pro ChatGPT, vê se alguém te responde. Não responde. Então é algo extremamente incrível. E eu quero te dar convidar a dar esse passo agora. Tá aí no chat, também tá aqui. Aponta a câmera pro QR Code, ou entre advogadoprimo.com.br /advdinios. Ou entra aqui no chat. Agora eu vou responder as perguntas finais de vocês e quando vocês dão os próximos passos aqui no ADVDinios. Deixa eu ver aqui. O momento de perguntar é esse, tá, pessoal? Se tiver qualquer dúvida sobre ADVDinios também, fala agora aí, tá? Deixa eu ver aqui. É óbvio que eu vou pular, acho que eu já respondi, tá, gente? Para facilitar. Ó, o grande Christian tá aqui com a gente. Christian, que é usuário do ADVDinios, né? Ele entrou no final do ano passado. Ah, e detalhe, gente, uma outra coisa também muito importante. O ADVDinios, ele tá com o valor 2025, tá? E a gente vai aumentar. Porque, obviamente, tem que aumentar. Estamos em 2026 e a gente vai aumentar o valor, tá? Então, entra agora. Eu não sei se você sabe, né? Quem é advogado tributarista sabe. O Brasil aumentou em 12,5% os impostos. Então, a gente precisa aumentar, tá? Ó, um abraço, Felipe Davidini. Me ajuda a usar meu tempo com outras atividades que a pessoa do advogado é realmente indispensável.
Engenheiro de prompt, chat livre e estagiários são sensacionais. Valeu, meu querido Cris. Uma felicidade estar contigo aqui de novo. No caso de alegações finais, seria apenas colacionar o processo na íntegra? Sim, você pode gerar aqui, ó. Deixa eu pegar de volta aqui. Você pode fazer isso em alguns lugares, nos três geradores de peça. No chat livre, primeiro você usa o clipsezinho, você manda o processo, escreve assim, leia o arquivo. Depois que ele lê, você pede para fazer a alegação final. Se for aqui no formulário detalhado, você vai mandar ele aqui. E se for no formulário livre, você vai mandar ele aqui. Tá? Então você sempre sobe o processo e depois pede o que você quer que ele faça. Tá bom? Dúvida em relação à jurisprudência em peças iniciais. Qual é a sua dúvida, Estevão? Fala aí para mim. Me conta. Que técnica é essa? Imagino que você esteja falando de storytelling, né? É uma técnica de persuasão. Eu ensino isso no meu livro Curso Prático de Argumentação Jurídica. Porém, quando eu criei o ADV Genius em 2025, eu treinei o ADV Genius nessa técnica. E isso faz com que, quando você narra a partir dos fatos para o leitor, especialmente o juiz, você esteja conversando com o límbico e o reptiliano dele. E você aumenta absurdamente as chances de persuasão, tá? Consigo anexar áudios gravados? Não. Você pode comandar em áudio, você falar, né, como eu fiz aqui, ou você precisa transcrever o áudio em alguma IA, tá bom? Ahn, no caso da petição inicial, posso anexar os documentos da parte para que a peça já venha com a qualificação? Sim, tá? Pode anexar, é claro que os documentos têm que ter a qualificação, né? Então, você pode fazer, tá? Em relação à busca de jurisprudência, basta indicar ao tribunal o que ele apresenta a jurisprudência completa, não inventa como chat GPT? Vamos lá. Primeiro, basta indicar ao tribunal? Sim. Porém, entretanto, todavia, se você tem uma busca de jurisprudência muito genérica, vou dar um exemplo concreto. Eu quero jurisprudência de dano moral. É um resultado diferente de dano moral por atraso de voo. Então, eu sempre sugiro que você seja preciso, até mesmo quando você vai pedir a jurisprudência. Dano moral é diferente de dano moral por atraso de voo, ok? Então, seja sempre preciso. E sim, ele vai te entregar a jurisprudência, tá? Agora, o que que a gente sempre sugere? Leia a jurisprudência. Aliás, leia a petição inteira. Lembra do início da nossa aula? A IA é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então, é sua responsabilidade ler a jurisprudência, ler, enfim, ler tudo, tá bom? Não inventa como o chat GPT? Então, a gente tem mecanismos anti-alucinação. Se você viu, Estevam, que demorou mais ou menos um minuto para ele fazer a jurisprudência? Você viu? Por quê? Ele lê as leis, ele lê a jurisprudência e depois ele gera. Como que essas IAs genéricas trabalham? Vamos lá. A IA genérica quer que você fique nela, que você não contrate a concorrente. Então, ela escolhe, é uma decisão, ela escolhe fazer o seguinte: te entregar o mais rápido possível, mesmo que ela precise alucinar. E está no artigo científico que eu te mostrei, não sou eu que estou falando. Por que ela faz isso? Porque quando ela te entrega o mais rápido possível, isso libera um hormônio na sua cabeça, que se chama dopamina. Você fica assim, ufa, tá trabalhando, tá gerando. Isso te dá um bem-estar, mesmo ela alucinando. E aí você fica nela. A gente não treinou a DVDs para ser um vomitador de informação. Então ele vai gerar, de repente, 30 segundos, um minuto. Mas por quê? Porque ele está zelando para te entregar o melhor resultado. Tá bom? Tá clara a explicação? Se não ficar claro, me fala, tá, cara? Ao comprar o DVD o acesso é vitalício? Não. Nenhuma IA o acesso é vitalício. O nosso acesso é anual, tá bom? O acesso é anual. E vou te dizer, Thales,
eu te recomendo garantir. Por quê? Porque não só a gente vai aumentar, mas a gente vai colocar por crédito. Hoje você entra, o Devedini está ilimitado. O que que vai acontecer se você entrar depois? Vai ser por crédito. Todas as nossas IAs a gente começou assim, ilimitado, e depois a gente coloca por crédito. Então a gente vai aumentar agora o Devedines, porque estamos. Já era para ter aumentado, né? A gente está em fevereiro, mas eu queria encontrar vocês antes para dar essa oportunidade. Então a gente vai aumentar o Devedines e a gente vai trabalhar por crédito, que é o que as IAs fazem. Então entra agora, porque depois vocês vão ser sempre bem-vindos. Estaremos aqui amanhã, estaremos aqui daqui a um mês, se Deus permitir, daqui a um ano, se Deus permitir. Mas você não vai ver esse valor e você vai usar por crédito. Então, o convite que eu estou te fazendo é o melhor possível. E ainda vou te falar outra coisa, Thales. O acesso é anual. Mas enquanto você renovar, a gente nunca vai reajustar o valor para você e sempre será ilimitado. O que que vai acontecer depois? O valor é maior, vai trabalhar por créditos e vai ter reajuste anual. Então, hoje, você tem a melhor condição da história da Devedinhos, tá? E você, cara, o que que você tem a perder? É espetáculo. Essa é um espetáculo. Então, entra agora aí, tá bom? Nada que é vitalício presta, gente. Honesta, aqui na internet, nada que é vitalício presta. Eu sei que vive essa febre aí de vitalício. O vitalício é bom no primeiro ano, mas depois de uns 2, 3 anos, o cara não atualiza, não faz nada, vira um negócio ruim pra caramba. Última pergunta, algum cupom de desconto? Não. Boa, Estevam. Não custa tentar, né? Mas já está com menor valor, tá? Já está com menor valor. Pelo contrário, a gente vai aumentar. Se vocês observarem, eu não falei o preço da DVD aqui ao vivo. Por quê? Porque vai ficar a gravação e quem entrar depois o preço vai ser outro, tá? Então dê esse passo agora ao vivo. E meus amigos, eu acho que eu respondi tudo, né? Mais alguma dúvida? Show de bola. Tudo certo, pessoal? Tá explicado? Cara, que mapa mental, hein, gente? Vou colocar esse mapa mental lá no Devedines para vocês, hein? Vou colocar esse mapa mental para vocês lá no Devedines, ó, de presente. Presente para vocês. Quem quer? Entra aí no Devedines, vou deixar esse mapa mental lá. Gente, tem gente que cobra para dar uma aula dessa e não chega nem metade do que a gente entregou aqui, né? Então, chega mais. Comprar, tamo juntos, Estevão. Seja bem-vindo, cara. E aí, Thales, vamos nessa? Leidiane já veio, comprado, amei. Tamo juntos, Ladiane. Seja bem-vinda. Obrigado, parabéns, tamo juntos, Thales. Seja bem-vindo, meu irmão. Gente, tô liberado? Mais alguém? Posso ir? Calma, tô calmo. Vai aí, vai aí, tô esperando. Show de bola. Agora pode. Ah, então tá bom. Seja bem-vindo. Tamo juntos, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao ADV Genius.